Boa noite, você está na TV Web Luz Crística, no www.luzcristica.com. Hoje é dia 14 de janeiro de 2013. Eu sou Eliana Matos, terapeuta holística do Espaço Luz Crística, e este é o 9º encontro do grupo de estudos Luz Crística para estudar esse maravilhoso livro, Cartas de Cristo, que foi publicado pela editora Almenara da cidade de Curitiba, querida Curitiba. Eu vou colocar aqui embaixo o link de onde vocês podem ver para comprar esse maravilhoso livro e ter um exemplar para consultar todos os dias, quando quiser, quando precisar. Esse realmente vale muito a pena vocês manterem com vocês. Nós nos encontramos todas as segundas-feiras às 20 horas por videoconferência gratuita aqui na internet. E depois os programas gravados permanecem disponíveis para quem não pôde assistir ao vivo no interior do site Luz Crística, para que você possa ver ou rever, tá bom? Nós paramos na carta 1, na página 59 do livro. Então vamos dar continuidade. Se você perdeu os outros 8 encontros, estão disponíveis para que você possa vê-los. Lembre-se de que você tem uma consciência individual somente porque você é um esboço do Pai Consciência Criativa. Quando a sua consciência pessoal estiver completamente limpa de negatividades, descobrirá que você também se tornou um canal purificado do Pai Consciência Criativa. Você também será, para todos aqueles que entrarem na sua órbita, uma alegre fonte de crescimento, nutrição, cura, carinho, proteção, satisfação das necessidades dentro de um sistema bem organizado de lei e de ordem. Esta poderosa influência se estenderá por meio da sua mente a seus familiares, amigos, vizinhos, fazendas, animais e plantações. Assim como a eletricidade ao passar pelas suas mãos acenderá um bico de Bunsen, que é um aparelho queimador usado para efetuar o aquecimento de soluções químicas em laboratório. Ai, caramba, perdi. Só um minutinho. Achei. Assim como a eletricidade ao passar pelas suas mãos acenderá um bico de Bunsen em um laboratório, da mesma forma suas radiações de força vital beneficiarão a todos aqueles que entrarem em seu raio de influência. Foi essa a intenção primeira da criação. Você estava destinado a expressar a consciência criativa universal por meio de sua mente e seu coração. Eu, o Cristo, venho neste momento para mostrar-lhe como fazer isso. Em primeiro lugar, considere o estado de consciência em que realizei os meus chamados milagres. Não fiz nenhuma oração específica. Apenas pedi ao Pai Criador, que estava irradiando por meio da minha própria consciência, por qualquer coisa que se fizesse necessária. Fortemente percebi e visualizei que o Pai Consciência Criativa era uma força dinâmica, operante, manifestada por meio do mundo visível como criatividade, intenção inteligente, crescimento, nutrição e alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação de todas as necessidades dentro de um sistema de lei e ordem. Percebi que o Pai Consciência Criativa irradiaria toda a sua natureza através da minha consciência, para entrar na consciência daqueles que me pedissem a cura e sinceramente acreditassem que poderiam recebê-la. Também sabia que se não tivessem fé e esperança de cura, esse tipo de consciência negativa não permitiria o fluxo da natureza da consciência do Pai e a cura não aconteceria. Também percebi que o trabalho de cura feito pelo Pai Consciência Criativa era realmente o amor manifestado de forma visível na Terra. Também compreendi que todo o trabalho realizado pelo Pai Consciência Criativa no mundo visível era o amor manifestado. E agradeci por isso.
Tive consciência de que todas as substâncias do universo originavam-se na consciência universal e agradeci por isso. Compreendi que o Pai Consciência Criativa era o trabalhador e Ele era eterno e infinito e nada exceto a mente humana, poderia impedir que fizesse o seu trabalho. Nada exceto a mente humana. Portanto, livrei a minha mente de todos os sentimentos e pensamentos humanos e soube que eu era um canal perfeito do Pai amoroso e que a sua vontade perfeita seria cumprida na pessoa que precisasse de cura. Mas tome nota disso. Eu também soube que o que quer que fosse que na consciência da pessoa tivesse levado à sua invalidez, mutilação ou doença, tinha sido apagado do seu corpo naquele momento. A questão era, a consciência habitual da pessoa faria voltar os males divinamente apagados de seu corpo? Por isso eu dizia à pessoa que havia sido curada, vá e não volte a pecar. Quero que você saiba e acredite de todo o coração que meu estado de consciência quando estive na Terra, descrito nos parágrafos acima, é o estado de consciência que você deve aspirar com toda a sua mente e todo o seu coração. Minhas experiências de iluminação no deserto me permitiram alcançar a consciência crística, em grande medida, enquanto estive na Terra. Mas você pode seguir meus passos e, se tiver vontade de fazê-lo, com certeza estarei disponível para ajudá-lo em sua jornada. Você poderá sentir minha presença se for suficientemente sensível para isso. Mas se em um primeiro momento você não sentir nada, não desanime, porque enquanto você faz o trabalho de mudar sua consciência, você pode estar absolutamente certo de que estará sintonizado com a minha consciência crística e estarei a par de tudo o que estiver acontecendo com você. Saiba que o seu propósito na Terra é ascender na consciência espiritual de que você transcenda tudo aquilo de humano que atualmente o impede de avançar e até finalmente você possa controlar os elementos e se tornar um mestre. Compreenda também que quando a consciência mundial estiver plenamente sintonizada com o Pai, todas as coisas adversas ao perfeito bem-estar do homem desaparecerão. Não haverá mais mosquitos portadores de malária, gafanhotos que acabem com suas plantações, condições climáticas extremas, infecções, vírus e tudo mais que atualmente causa problemas para os seres vivos. Você viverá sob o manto da proteção universal. Quando a sua própria consciência estiver em perfeita consonância e harmonia com o Pai amoroso, então você também será divinamente protegido e se tornará um canal de intenção criativa, crescimento, nutrição e alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação das necessidades, lei e ordem. O Pai amoroso estará operando em sua mente, coração, corpo e em seus assuntos. Estará operando em todos aqueles para quem você direcionar o seu poder. Interessante. Eu já disse anteriormente que eu não leio esse livro. Eu parei de ler o livro na página 45 para deixar para ler com vocês. E nós havíamos combinado aqui, o pessoal de segunda-feira que se encontre, que nós rezássemos uns pelos outros, né? Uns pelos outros. E ele falou que não fez nenhuma oração específica. E nós havíamos combinado de só pedir coisas boas. Então tá aqui o direcionamento. Apenas pedi ao Pai Criador que estava irradiando por meio da minha própria consciência por qualquer coisa que se fizesse necessária. Fortemente percebi que o Pai era uma força dinâmica, consciência, manifestada no mundo físico como criatividade, intenção inteligente, crescimento, nutrição, é o que nós vamos pedir. Proteção, cura, regeneração, satisfação de todas as necessidades.
Aí está o direcionamento para o nosso grupo de oração. Tá bom, meninas? O que ele está falando aqui? Vem complementando tudo aquilo que nós estamos estudando desde antes, não é? Nos 8 anteriores encontros. É realmente o nosso mental que tem um padrão, crenças, limitações. E isso reflete diretamente no nosso emocional, que eles são intimamente ligados. E num terceiro momento isso vem para o corpo físico, em forma de doenças. Mas entenda que antes de chegar ao corpo físico, essa doença já está bem encaminhada nos nossos outros corpos. E como já foi dito por ele várias vezes, vamos mudar esse nosso padrão mental de acreditar em coisas não tão boas e de vivenciar isso em nossa vida como se fosse a nossa única e exclusiva realidade, que foi até dada semana passada, aquele exemplo de que quando nós estamos doentes por um período e ficamos fechados em casa durante 1 mês, 2 que seja, para a recuperação, nós acreditamos que aquilo que está acontecendo ali é o resumo da nossa vida. E quando nós nos curamos, ficamos bem e voltamos a conviver na sociedade, a gente vê que, nossa, como eu estava vendo as coisas de uma maneira pequena e limitada. Essa é a sensação de quando a gente vê, já num momento de mais abertura, que a gente estava realmente acreditando que toda aquela dor, a gente se identificou, não é? Tão profundamente que a gente achou que era aquilo. Mas nós podemos mudar o foco e mudar toda a nossa verdade. Eu realmente acredito, gente, que não há nada que a gente queira que a gente não consiga. A gente só não consegue se a gente não acredita suficientemente. Tanto coisas boas como coisas ruins. Mas as coisas boas nos parece que vai ter que ter um movimento universal sabe, tá muito difícil. Mas a coisa ruim é mais fácil, né? Afinal a gente pensa assim, posso estar aqui, cair no molhado, posso cair e me machucar. Parece que é uma coisa mais fácil de materializar do que você atingir uma coisa, um objetivo bom para você e para todos. Nós sempre vamos ter algum padrão mental. Nunca vamos deixar de ter. Quando nós quebramos os padrões, nós temos um padrão de quebrar padrões. Traduzindo vários livros aí que vocês já devem ter lido. Sim, porque vivemos aqui e temos um esquema mental e emocional enquanto encarnados, tá certo? As coisas funcionam assim. Agora, podemos usar da inteligência para jogarmos a nosso favor, a favor do universo e a favor também dos outros. Ezo,
sempre estamos sintonizados com a derrota. A derrota parece ser mais fácil de administrar, de aceitar e ver como possível. É uma escolha. É uma escolha. Você veja, quando você escolhe fazer uma faculdade, eu falo faculdade porque você já está num momento mais adulto, né? A faculdade é uma coisa que você escolhe qual e quando. Até o colegial, agora tem outro nome, enfim, você faz. Mas a faculdade é uma escolha. E existem muitas coisas que nós superamos para terminá-la. Doenças, falta de grana, chuva, deixar namorado, porque sempre tem prova no dia 12 de junho. Você já viu o dia dos namorados? Sempre tem prova. Faz parte do calendário. E nós escolhemos permanecer e terminar. Porque realmente quem quer, você pode até no meio ter que se afastar durante um período do curso. Se não der para naquele período você, se a vida estiver muito atribulada, não é? Mas se você realmente quer, você volta e termina. E nada te faz desistir. Porque eu quero. Tá certo? Se você quer, tendo dinheiro ou não, você vai, você arruma uma bolsa, você arruma quem paga, você quer o caramba, eu quero, eu vou fazer, entendeu? Faço mesmo. Geralmente é uma fase que a gente não tem grana, né? A gente é novo. A não ser quando a gente escolhe fazer uma segunda faculdade já mais velha, que eu acho que deve ser uma delícia, né? Se a gente acerta num curso realmente bom, que nos agrade, uma turma legal. Mas você não pensa em desistir. Você estuda para a prova lavando roupa, fazendo comida, mas você faz. Por quê? Porque você quer. E ele disse que isso é uma coisa tão enraizada que quando vira uma doença, ela está manifestada no nosso corpo físico. E tem como se fosse nele, vamos imaginar, para ficar mais fácil, um bloco energético já presente no físico. E quando ele efetuava as curas através, e ficou muito bem esclarecido, que era 50% ele, 50% a pessoa, como sempre é com o terapeuta, como sempre é com o médico, como sempre é com tudo que envolva a nossa pessoa na nossa vida. Para você se curar, você tem que querer. Ponto. O resto é ajuda. Que o universo, quando a gente quer, o universo conspira tanto a favor. Tanto a favor. Vocês já tiveram experiências assim que você fala, caramba, de onde saiu esse fulano nesta hora, neste lugar, que jamais, se a gente tivesse combinado, jamais a gente teria se encontrado, e vem, pá, te dá exatamente aquilo que você está precisando. Nós não estamos sozinhos no universo, o universo nos ouve. Já aconteceram esses pequenos milagres na vida de vocês? Você fala, caramba, se Deus não existe, eu não sei o que é.
só pode socar em atividade. Porque é de uma tamanha improbabilidade que você fala, caramba, isso é divino. Impressionante. E ele fala que se você não muda o padrão, aquilo vai voltar para o físico. É aquela história que nós já conversamos ontem. Você tinha um pai que bebia. Provavelmente, olha, porque nós seres humanos funcionamos assim no nosso amadurecimento. Ou nós, tá bom, Zon. Ou nós compramos a completa ideia daquilo que nós vemos como experiência na nossa casa, ou nós rejeitamos completamente aquilo. São essas duas possibilidades. Ou nós compramos como verdade, ou rejeitamos absolutamente. E, no caso da gente comprar, se nós tivermos um pai que era alcoólico, talvez arrumemos maridos que tenham tendência ao mesmo vício, embora seja a última coisa que a gente deseja. Porque é um padrão inconsciente, entende? De repente você toma consciência, você fala, caramba, olha aqui, estava escondido isso dentro de mim. Né? Tá lá nas minhas crenças. Que o certo é isso ou que o errado é isso. Enfim, tá lá na nossa história. E ele fala aqui, se nós não mudarmos essas crenças, talvez fiquemos novamente sofrendo do mesmo mal ou atraindo experiências semelhantes. Porque nós nos superamos. Querida Margarete. Primeiro, nós não sabemos que temos um padrão. Depois, o padrão cai no nosso colo. Puxa. E aí vem o movimento que você falou. E agora? Que é, né? Que é uma muleta. Vou mexer com isso. A mudança que nós estávamos falando no começo, antes de começar a gravar. Mas olha, gente, a única coisa que eu tenho absoluta certeza, por experiências da minha vida e experiências das pessoas que eu trato como terapeuta e da observação da vida, que eu acho que a vida é maravilhosa de ser observada. Quando a mudança vem, se ajuste a ela. Se ajuste, se ajuste. O mais rapidamente e o mais light que você puder. É só. Aceite. Curta o seu luto, porque a vida trouxe a mudança. Não adianta nós puxarmos o freio de mão. Quando nós puxamos o freio de mão, começam os nossos problemas. Porque aquilo tem um motivo para estar acontecendo na vida. E faz parte daquelas coisas que nós só vamos descobrir quando chegar lá na frente. Mas existe um motivo.
Mas aí nós puxamos o freio de mão. Não gostei, não gostei, não gostei disso que aconteceu. Ah, mas aí você começou a se lascar e pode contar o fundo do poço. Não é assim com todo mundo? Até que depois você enjoa e você fala, ah, ok, vida, ok. Vou ter que mudar mesmo isso, né? Isso faz parte do passado, que já não é mais assim. E depois de tantas cabeçadas, a gente percebe que, olha, mudou, vamos mudar. Atualiza. Atualiza, porque eu não tô mais afim de puxar esse freio de mão e demorar tanto tempo para babá. Claro, quando a mudança vem, existe um período que vamos chamar de período de luto. Mexe, não é? Incomoda. Ui, chora. Mas aceita. O principal e o mais inteligente é aceitar. Porque já foi. E não adianta a gente ficar sentado na estrada. Vamos acompanhar esse bonde. Respeite o seu luto interno da mudança que incomoda. Pode trazer raiva, pode trazer choro, pode trazer dor, pode trazer o que? Tantas emoções. Mas eu não vou perder o bonde da vida, não vou, eu estou bem atualizada nela. Eu acho que é mais inteligente porque observem a sua vida e a vida alheia, é assim que funciona. Não perca tempo. Não gostei muito, mas isso vai vir para uma coisa diferente, E eu vou pagar para ver. Vou soltar essa muleta, né, Margarete? Vou soltar essa muleta e vou seguir em frente. Marilyn, às vezes o luto parece que não vai acabar nunca. Existem lutos que duram 1 ano, 1 ano e meio. Se estender muito, além desse período, procure ajuda. E se você puder, procure ajuda, sempre. Um amigo, um terapeuta, um médico, alguém que te dê suporte para essa mudança que você, mas a ideia principal, eu quero acompanhar essa mudança. Começa a sua cura. Porque os outros não vão fazer por nós, eles vão nos ajudar a fazer. Mas eu vou sair desse buraco. Quando a gente resolve, não é assim? Já enjoei desse buraco. Agora eu quero médico, terapeuta, exercício físico, comida melhor. Corto o cabelo, faço mas eu vou sair desse buraco. E sai quando a gente decide. Mas nós já estamos numa proposta um pouco mais avançada. Nem entre no buraco. Já vá, faça a unha, corte o cabelo. Chore tudo que tem que chorar. Mas não perca sua meta de estar atualizada. Não ter nada com a sua vida. Não é? É tudo. Quando nós estamos imbuídos e eu vou sair desse buraco, nós vamos sair muito desse buraco. Vamos. Porque vamos entender o que nos mantém no buraco. E por isso que fala que o sofrimento purifica. Purifica porque você fica esperto, né? Também se a gente usar um pouco mais a inteligência, podemos pular nessa fase, né? Não precisa sofrer tanto para entender. Também vamos colocar um pouco mais a inteligência aí
movimento, você já conhece mais ou menos a história. Eita, se eu puxar esse freio de mão aqui, é buraco, é dor, são tantos anos para eu entrar num buraco, mais tantos anos para eu sair do buraco, porque, né, demorou tantos anos para entrar, não vai demorar um mês para sair. Mas já dá para pular essa história de sofrimento em muitas coisas, Quando a gente se propõe a entender e a trabalhar junto com a vida começa a jogar, sempre joga a nosso favor. Ela só quer que a gente a acompanhe. Converse com a vida. Olha, vida, você foi e parece que eu fiquei, né? Mas agora eu quero ir junto com você. Quero curtir o dia a dia. Porque a minha encarnação não pode ser essa porcaria aqui, só de dor, só de medo. Eu não queria vir pra cá, ter todo esse trabalho, me preparar tanto, estudar tanto, né? Crescer e ficar nessa merda. Eu queria que fosse melhor, não é? Eu quero que seja melhor. Então vamos lá, eu presto atenção aí no que você está querendo me dizer, que eu tenho que me atualizar em algumas coisas, porque a vida é movimento, não é? Então quando o movimento vier, eu vou procurar realmente te acompanhar com uma ligeireza maior, né? Não vou procurar bater de frente com você, nem puxar o meu freio de mão. E você e eu vamos ser amigas. E no final das contas é sempre assim, não é? E eu acho de uma inteligência e uma sabedoria tamanha você jogar com a vida como sua parceira, para que vocês possam rir e chorar juntas, do que como sua inimiga. Porque ela tem uma liberdade que você não tem, né? Está preso nesse mental dolorido. Jogue fora. Acreditei tanto nessa porcaria que não resultou em nada. Vou ver qual é. Vou ser feliz. E vou procurar não fazer os outros infelizes. Mas eu vou ser feliz e vou deixar tudo isso que aconteceu há 5 minutos para trás. Porque senão, como ele mesmo disse, e é um fato, esse bloco energético que a gente consegue através do nosso padrão emocional e mental, a gente consegue materializar essa tristeza, essa dor, esse desconforto, esse inconformismo no físico, essa dor da alma no físico. E o melhor, mas isso eu acho o melhor de tudo que a gente estuda muito profundamente no Ho'oponopono. Eu e o Alexandre, como vocês sabem, nós damos o curso do Ho'oponopono do básico avançado. Isso está na sabedoria Kahuna, não é? Que vai depois desembocar nessa ferramenta que é o Ho'oponopono. O eu médio, que somos nós aqui, seres pensantes, é o que resolve tudo. Por quê? Se nós nos reportamos ao nosso eu superior, parece uma coisa que está além de nós, tá certo? E se pensamos na nossa criança interior, aquela que está dolorida, etc., podemos chamar assim do nosso inconsciente, também fica uma coisa meio sem aquém de nós ou além de nós também. Mas o eu médio, que somos nós aqui, é que faz toda a diferença no processo, enquanto encarnados, obviamente. Porque somos nós que comandamos a banda. Você já pensou que maravilha? Tá tudo na nossa mão mesmo.
essa cura dessa dor. Não estamos largados ao vento. Ah, meu Deus, tem um problema aqui, uma crença aqui, uma limitação que só me lasca. Isso é o médio. Se você decidir que vai mudar, muda. Ai, mas o meu eu superior e Deus e o campo. Olha, Deus, o Senhor me ajuda. Estou dispostíssima a mudar. O cara chega junto. Então a novidade é, se você quer mudar, tudo conspira a seu favor. Mas eu espero que essa mudança seja efetivamente para melhor, não é? Que aí a culpa e o julgamento não estejam te detonando e te deixando em um outro buraco por muitos e muitos anos, até se cansar e ver que isso não vai dar em nada. Vamos começar carta 2, página 63. Esta carta, mais do que lida, deve ser ponderada. Eu sou o Cristo. Ah, pera! Antes da carta 2. Aqui, nesse trecho da página 60, ele nos acalenta muito, porque ele fala que nós nunca estamos sozinhos, que o Cristo sempre estará conosco quando nós nos dirigimos, consciente ou inconsciente, a Ele. Se nós, por crença, achamos que Deus está muito longe, difícil, esse irmão mais velho está disposto a nos ajudar. Então, temos aí com quem contar. Olha, o Senhor me ajuda. Eles não vão fazer por nós, como vocês já devem ter percebido, mas que eles vão ajudar em tudo que for possível para que a gente se supere. Isso vão. Isso é fato, isso é real, isso é palpável, porque as coisas se manifestam assim. Muitos ditos pequenos milagres acontecem no nosso dia a dia. Você fala, olha, tem gente aí com a mão na massa para me ajudar. Graças a Deus, eu não estou sozinha. Eu tenho amigos que acreditam em mim. Eu posso não acreditar neles porque eu não lembro, não é? Posso não lembrar daí dos amigos que eu tenho. Mas eles, com certeza, se lembram de nós. Não estamos sós. Página 63. Eu sou o Cristo. Enquanto atuo desde as mais altas esferas da consciência criativa divina, minha influência envolve o seu mundo. Usando uma metáfora, estou tão distante em consciência do seu mundo quanto o Sol está da Terra. Entretanto, se você me chamar com sinceridade, estarei tão perto quanto for necessário para ajudá-lo. Haverá muitos que não poderão receber essas cartas. Estes ainda não estão prontos para elas. Haverá aqueles que tentarão abafar a sua existência, uma vez que os ensinamentos que contém serão uma ameaça para o seu sustento ou religião. Eles não terão êxito, a oposição apenas reforçará essas cartas. Haverá aqueles que receberão essas cartas com alegria, uma vez que suas almas sabem que mais além das religiões do mundo se encontra a verdade, a realidade da existência. Estes prosperarão e finalmente salvarão o mundo da autodestruição. Agora continuarei minha autobiografia, do ponto onde parei em minha última carta. Meu propósito, ao dar a vocês alguns detalhes biográficos de minha entrada na vida pública como mestre e curador, é evidenciar as atitudes e comportamentos da minha juventude,
assim como as circunstâncias em que alcancei o meu próprio estado de humanidade espiritualizada. É importante que você possa visualizar como era a Palestina na época em que estive na Terra e perceber claramente os conflitos internos que meus ensinamentos despertaram nas pessoas doutrinadas nas crenças judaicas e nos ritos tradicionais. Esses conflitos são o ponto central que incapacitou os evangelistas de registrar com precisão tudo aquilo que tentei ensinar. Nos evangelhos são frequentes as referências às minhas parábolas que descrevem a realidade do reino dos céus ou do reino de Deus, seja qual for o termo que os evangelistas tenham utilizado. Porém, em nenhum lugar foi feita uma tentativa de aprofundar o sentido das palavras em si, para explorar as figuras de linguagem ou para chegar ao significado espiritual do reino de Deus ou do reino dos céus. À medida que eu falar sobre os verdadeiros sermões que dei às pessoas, à luz das minhas experiências no deserto e do meu próprio conhecimento dos fatos científicos, você será capaz de entender pelo menos um pouco daquilo que tentei ensinar naquele tempo. Uma vez que o meu sucesso foi muito limitado, é imperativo que outra tentativa seja feita no começo dessa nova era, deste milênio, pois é com base no meu elevado conhecimento espiritual privilegiado e iluminado que será fundada e desenvolverá a próxima era. Foi e ainda é essencial que um mestre como eu, como os outros que existiram, muito sensíveis e totalmente comprometidos mental e emocionalmente com a busca da verdade da existência, venham à Terra cunhar palavras para descrever a humanidade aprisionada em palavras, aquilo que reside na dimensão criativa universal, em um estado não definido. Se não fosse por tais mestres inspirados, as pessoas na Terra permaneceriam na ignorância a respeito de tudo o que há além da Terra, pronto para ser contatado e pessoalmente experimentado e absorvido para promover a futura evolução espiritual. E ainda mais, se diz que a Bíblia é um livro amplamente lido no mundo. Na sua forma presente, ela serviu aos seus propósitos. O Novo Testamento, na forma como está, com toda a carga de interpretações errôneas, é um impedimento para a evolução espiritual. Agora é tempo de avançar para uma nova esfera de percepção e compreensão mística. Uma vez que me é impossível descer novamente a um corpo humano para falar ao mundo, além de ter outras dimensões nas quais ensino, treinei uma alma sensível para receber e transcrever. É o melhor que posso fazer para falar pessoalmente com você. Espero que você possa receber e aceitar isso. Tudo aquilo que for errôneo será apagado. Esteja certo disso. Os incidentes e as curas relatados nas páginas que seguem não são importantes. Eles aconteceram, mas não foram contados apenas para que você possa entender o seu verdadeiro. Eles só são contados para que a gente entenda o verdadeiro significado espiritual. À medida que for lendo, quero que você relacione as condições de 2000 anos atrás com a sua vida e tempos presentes. Quero que você considere a pessoa de Jesus como um ícone do que finalmente pode vir a ser alcançado por todo ser humano que estiver pronto e disposto a converter-se num membro fundador do reino do céu na terra. Ainda que as pessoas do seu mundo sejam o que você chama de sofisticadas e cheias de importância, com seus modernos conhecimentos e ensinamentos, versados nos costumes contemporâneos e nas novas formas de se relacionarem com os outros, as pessoas naquele tempo eram basicamente iguais a você. Elas eram controladas e motivadas inteiramente pelos seus impulsos gêmeos de ligação-rejeição, desejos-repulsões, assim como você. Elas amavam, odiavam, criticavam, condenavam, caluniavam e intrigavam. Tinham ambições de chegar ao topo da sociedade. Desprezavam aqueles que fracassavam na vida. Secretamente eram promíscuas e insultavam aqueles que de alguma forma eram diferentes delas. Para ajudar você a compreender e a entrar plenamente naquele tempo em que estive na Terra, minha consciência desceu até o seu plano de existência terrena para experimentar mais uma vez a pessoa de Jesus, as emoções e os acontecimentos
nos quais estive envolvido. Quando saí do deserto e pus o pé na estrada em direção à minha aldeia de Nazaré, ainda estava exultante, exuberantemente feliz com o conhecimento tão gloriosamente revelado a mim no deserto. Fixei completamente os meus pensamentos em tudo o que havia aprendido, e se meus pensamentos se perdiam nas minhas antigas formas negativas de pensar, rapidamente me voltava para o Pai para receber inspiração e determinação para superá-los. Dessa forma, eu voltava constantemente à luz da consciência e do entendimento. Algumas pessoas me olhavam com desconfiança, vendo minha alegria e também minha aparência suja e descuidada. Será que eu estava bêbado? Perguntavam-se. Os outros me olhavam com aversão. Ao invés de reagir com raiva, como fazia no passado, eu lembrava que havia sido abençoado com visões e o conhecimento de que eles não podiam nem imaginar. Abençoei-os, rezei para que a sua visão interior se abrisse de maneira semelhante e continuei em paz o caminho até a minha casa. Entretanto, alguns aldeões olhavam com compaixão para o meu lamentável aspecto e correram para suas casas para buscar-me pão e mesmo vinho para ajudar-me a continuar o caminho. Havia sempre alguém que me oferecia abrigo para a noite. O Pai Vida, de fato, supriu todas as minhas necessidades e me deu toda a proteção necessária. Durante este tempo, eu não disse nenhuma palavra a respeito das minhas semanas no deserto. Sentia que ainda não era o momento. Por fim, cheguei à minha aldeia, Nazaré, e o povo caçoou abertamente de mim, apontando meu aspecto imundo e a minha roupa rasgada. Vagabundo, preguiçoso, sujo, foram algumas das palavras mais amáveis que me lançaram. Cheguei à porta de minha mãe com um sentimento de pavor, pois eu sabia que ela ficaria mais chocada do que seus vizinhos ao meu ver diante dela, magro, mostrando os lábios rachados do sol, a barba longa e embaraçada. E a roupa? Ficaria furiosa ao ver minha roupa. Sua cor original totalmente reconhecível pelo pó do deserto e o tecido desfeito e rasgado. Subi os degraus e preparei-me para aguentar a fúria de minha mãe. Quando chamei, minha irmã veio à porta. Olhou-me boquiaberta, assustada e com os olhos arregalados, e bateu-me a porta na cara. Ouvi-a correr para os fundos de casa gritando: "Mãe, venha depressa, um homem velho e sujo na porta." Escutei minha mãe resmungando, irritada para si mesma, enquanto corria para a porta. Abriu-a de repente e ficou paralisada pelo choque. Eu sorri por um momento. Ela olhou-me de cima a baixo, cada vez mais horrorizada ao dar-se conta de que esse homem de terrível aspecto era de fato seu filho rebelde, Jesus. Estendi minha mão para ela dizendo: "Sei que causo pena a você, mas pode ajudar-me?" Imediatamente sua expressão mudou e, levando-me para dentro, trancou a porta. "Depressa", disse para minha irmã assustada. "Deixa de escândalo e põe a água para ferver. Seu irmão está morto de fome. Não me importa em que confusão ele se meteu, ele é da família. Temos que cuidar dele." Suavemente me ajudou a tirar a roupa, inclinou-me sobre um grande recipiente de água e esfregou-me até ficar limpo. Lavou-me, cortou os cabelos e barba e cuidadosamente cobriu as feridas do meu corpo e lábios com uma pomada cicatrizante. Nenhum de nós quebrou o silêncio. Saboreei o amor que ela me demonstrou e tentei demonstrar minha gratidão com uma atitude mais doce e sensível. Depois de vestir-me com uma túnica limpa, ela serviu uma refeição frugal de pão, leite e mel. Relutante, deu-me vinho para recuperar as forças, embora estivesse claro que ela pensava que era o vinho a grande causa de minha terrível situação. Então conduziu-me até a cama e cobriu-me. Dormi várias horas e acordei revigorado pela luminosa manhã de sol que se via pela janela. Eu agora estava ansioso para falar com minha mãe e dizer-lhe que eu era de fato o Messias, que não havia mas não daquele tipo que imaginava o povo judeu. Eu podia salvar as pessoas das más consequências dos seus pecados. Podia ajudá-las a encontrar saúde, abundância e satisfação de suas necessidades,
porque agora podia ensiná-las exatamente como havia sido criado o mundo. Assim que comecei a falar, ela começou a ficar encantada e animada. Pulou de pé e quis sair correndo para contar aos vizinhos que o seu filho era realmente o Messias. Deviam ouvir a maneira como ele falava, e ele havia jejuado no deserto. Mas eu a impedi de fazer isso. Eu disse que ainda não havia contado a ela o que me fora revelado. Uma das coisas mais importantes que havia aprendido era que os judeus ortodoxos estavam completamente equivocados a respeito de suas crenças num Deus vingativo. Não havia tal coisa. Isso a deixou contrariada e desconcertada. Então exclamou: como então Jeová vai governar o mundo e nos tornar bons e nos fazer escutar seus profetas se não nos castigar? Agora você ficou tão importante que pode ensinar aos sumos sacerdotes o seu próprio trabalho, que foi transmitido a eles desde os tempos de Moisés. Vai trazer ainda mais vergonha para essa casa? Ela começou a chorar e disse com raiva: você em nada mudou, somente mudaram as coisas que diz. Você só me trouxe dor. Como pude acreditar que você seria um Messias? Com as suas ideias estranhas só levará nosso povo a maior tormento do que nunca. Meus irmãos a ouviram em prantos e vieram correndo, querendo colocar-me fora de casa. Ofereci sair pacificamente porque não queria mais alvoroço. Essa era a forma de minha mãe reagir. Eu poderia estar certo que os demais também reagiriam da mesma forma ao que eu tinha para dizer. Percebi que precisava de paz de espírito, descanso absoluto e silêncio para colocar em ordem os meus pensamentos e experiências. Teria que rezar e pedir inspiração para saber a melhor maneira de abordar os judeus com a minha mensagem de boas novas. Estava certo de que o Pai Vida atenderia a minha necessidade e que eu encontraria a acomodação mais conveniente em algum lugar. Minha mãe, embora furiosa com minha atitude de grande cabeça dura, estava atormentada por seus sentimentos de amor e compaixão por mim, devido ao estado deplorável em que eu me encontrava. Ela rejeitou tudo o que eu parecia representar: a rebeldia, o desprezo pela religião judaica, as atitudes contestadas em relação à autoridade, o meu caráter voluntarioso e arrogante. Ela ainda me amava e estava profundamente preocupada por me ver envolvido em problemas tão grandes quanto jamais havia pensado ser possível. Ela chamou a atenção dos meus irmãos dizendo que calassem a barulhenta discussão e virou-se para mim. Pode ficar aqui até que esteja melhor, disse ela. Talvez enquanto eu estiver por aqui eu possa trazer bom senso para você. Posso dizer que se sair as ruas falando da forma como fez comigo, terminará em uma situação ainda pior que agora. Pessoas boas vão cuspir e jogar seu lixo podre sobre você. Você é uma desgraça para essa família. Apesar de toda sua raiva, ri e agradeci, beijando-a calorosamente. Fiquei contente sabendo muito bem que por trás de toda essa raiva ela estava profundamente preocupada comigo. Alimentou-me bem e confeccionou-me boas roupas novas. Agradeci por tudo que ela fez para melhorar a minha aparência, porque sabia que para mover-me livremente entre os pobres e ricos, deveria estar com roupas decentes e adequadas. Às vezes havia escassez de alimentos em casa. Recorrendo ao poder do Pai, eu reabastecia sem dizer nada. Ela também não disse nada. Eu sabia que ela se perguntava com tristeza se além de todos os meus péssimos hábitos, eu agora também era ladrão. Então me pegou um pão recém-saído do forno nas mãos. Ela sabia que eu não havia saído de casa para comprá-lo e também que o forno não havia sido utilizado naquele dia. Não me disse nada, mas me olhou de forma reflexiva. E pude ver então as suas atitudes mudarem. Ela já não estava mais tão certa de si. Ela começava a questionar a sua própria atitude em relação a mim e também a verdade acerca das minhas afirmações. O que realmente aconteceu com ele no deserto? Como ele poderia fazer um pão sem usar o forno, a farinha e o fermento? O que significa? Ele é o Messias? Então meu irmão feriu sua mão
e sentiu muita dor quando o ferimento o infeccionou. Permitiu-me colocar minhas mãos em sua ferida e fazer uma oração em silêncio. Eu podia ver que ele sentiu o fluxo do poder entrando em sua mão, porque ele me olhou de uma forma estranha. A dor foi embora, disse brevemente. Estava mal-humorado quando se afastou. E eu sabia que, ainda que tivesse sentido alívio da dor, não havia gostado que eu fosse capaz de ajudá-lo. Senti seus ciúmes. Minha irmã havia queimado sua mão e outro irmão muitas vezes se queixava de fortes dores de cabeça. Fui capaz de curar os dois. Meus irmãos começaram a caçoar a respeito dos meus poderes mágicos. Perguntava-se que mal eu poderia fazer a eles se me irritassem. A tensão em casa aumentou e eu sentia a tristeza de minha mãe, que ansiava pela paz no lar. Mas ela viu as mudanças no meu comportamento e sentiu-se reconfortada. Eu estava mais tranquilo, visivelmente controlava minhas prováveis explosões, continha minha energia, refreava minha impaciência e já não discutia mais. Tornei-me atencioso, ouvindo suas queixas de mulher, ajudando-a em casa, consertando os móveis quebrados, caminhando pela colina até fazendas distantes para encontrar as frutas e verduras que ela queria. Cheguei a amá-la com ternura e compaixão, como uma mãe deve ser amada. Um dia ela se aventurou a perguntar-me: eu acho que a gente pode parar hoje, não é? E foi uma história muito bonita, que nós vamos dar continuidade à leitura e às explicações a semana que vem. Segunda-feira, às 20 horas, aqui na TV Web Luz Crística. Uma boa semana para vocês. Namastê.